Olá, cara amigo, cara amiga, bem-vindo a mais um programa Alfredo Marques em Questão. Hoje vamos tratar temas do mais alto significado para você, cidadão de Fortaleza, capital do estado do Ceará, assuntos relativos ao Brasil e ao mundo. Para isso, nós vamos contar hoje com a inteligência de Antônio Carlos Fernandes, meu ilustre professor de todos os alunos de Direito da Unifor, né? Uma sumidade no âmbito do direito e um jurista consagrado, inclusive com causas de renome internacional, páginas do Le Monde, New York Times, enfim. Carla Michele Quaresma, a musa do programa, cientista política, uma professora extraordinária, conhecedora de tudo e mais um bocado, uma lady e conhece muito da política. E não fica atrás, meu nobre e querido amigo, Mourão Cavalcante, psiquiatra, um gentleman e uma pessoa centrada que contribui sempre para discussões muito inteligentes. Nós vamos tratar hoje de assuntos que dizem respeito à conservação das obras públicas no Ceará, notadamente em Fortaleza. Depois vamos fazer uma pequena incursão sobre a diplomacia de bodegueiro de Bolsonaro, que dá coice em todo mundo e ontem não foi diferente. Criticou, disse que a Amazônia não é nossa, disse que o Brasil é um lixo e por aí vai. Você vai acompanhar essas questões. E, por último, vamos tratar da decisão do STF de retroagir fases na condenação ou num processo de Lula que estava em vias de condenação. Aguarda aí que nós vamos tratar já desses assuntos. Fazer um registro, agradecimento pela audiência do Bezerrão, que apresenta um programa aqui na nossa TV da gente, aos sábados, programa do Bezerrão, um show extraordinário, vai ao ar sempre ao meio-dia, e agradecer ao Matheus, filho dele, que não perde o nosso programa. Fica, de fato, o agradecimento. Bom, vamos começar colocando um videozinho da condição de degradação, de destruição de um dos cartões postais de Fortaleza, a Ponte Metálica, uma referência no turismo alencarino, né? Cartão postal da cidade. Olha o estado que se encontra a Ponte Metálica. Veja aí. Antônio Carlos, você está vendo a Ponte Metálica, o estado que ela se encontra, quanto de dinheiro gastamos nessa obra para terminar no estado que está. Falta de manutenção, dinheiro jogado fora, uma falta de bom senso, né? O governo do estado conclama que a vinda de turistas, paga empresas de aviação para terem hub em Fortaleza. E não cuida de um dos cartões postais da cidade. A Prefeitura de Fortaleza queria colocar uma ola gigante. E são incapazes de manterem o que já existe. Qual é a leitura que o amigo faz? É uma leitura de tristeza, Alfredo, porque essa ponte, ela foi reformada e recebeu essa configuração, se a memória não está me falhando, num dos governos do Ciro Gomes, quer dizer, coisa que não é muito distante. Quantos milhões foram investidos aí para em tão pouco tempo estar nesse estado total de degradação? Significa o quê? Que as nossas obras públicas custam milhões e que os materiais empregados são da pior qualidade, tanto que em tão pouco tempo se desfazem e se acabam. Bom, Carla, o governo do estado do Ceará tem torrado muita grana, fazendo uma coisa inusitada. Quem é pobre, quem não tem recurso para viajar, principalmente para o exterior, paga para a classe média e a classe média alta poder viajar para fora. Como é que é isso? Você pensa que eu estou ficando doido? Não, é a pura verdade. O governo do Ceará torra milhões de reais para garantir que empresas de aviação,
a Ibéria, ou sei lá se é o caso, as empresas norte-americanas, a Delta Airlines ou outras companhias com a mesma característica, venham para cá e, ao virem para Fortaleza, elas cobram uma taxa. O governo do Ceará paga. Então, como o governo do Ceará, o caixa do governo do Ceará é o seu bolso, o senhor está pagando para as empresas de aviação internacional estarem em Fortaleza, partindo daqui, indo e voltando para cá. Na verdade, nós estamos levando cearense para passear nos Estados Unidos e na Europa. E quem paga é o senhor que anda de ônibus. Quando a gente vê uma distorção da lógica a chegar num ponto desse, eu lhe pergunto, não é hora da gente repensar o Estado? Ou no governo do Ceará ninguém pensa no coletivo, só pensa na elite? Alfredo, gostaria de cumprimentar aqui os meus colegas, porque eu tenho admiração profunda, né? São 3 grandes expoentes aqui da intelectualidade cearense, né? Então, satisfação enorme estar aqui nesse momento, falar para vocês de casa também que nos acompanham, né? E conseguem entender a importância dessas discussões, né? Porque a cidade, como pensariam os gregos na antiguidade, é a nossa casa, né? Então, é com muita tristeza, é com muito pesar que nós vemos cenas dessa natureza, né? Os gregos antigos viveriam muito mal em Fortaleza, porque a felicidade ela se constrói na ótica dos antigos a partir da convivência, da vida na cidade, né? A cidade quem proporciona a felicidade para os seus indivíduos. Então, como não cuidar disso que é a nossa casa? Então, é com uma tristeza profunda que nós observamos essas cenas, né? O ideal, Alfredo, né, em relação ao hub e em relação a todo investimento que tem sido feito no aeroporto de Fortaleza, é de que isso pudesse proporcionar um intercâmbio, né, que da mesma maneira que os fortalezenses saem daqui para visitar outros lugares, os europeus, os estadunidenses, os canadenses, eles também pudessem vir para Fortaleza para desfrutar, obviamente, das riquezas naturais, mas também do nosso cuidado com a cidade. Quando o turista chega em Fortaleza, a impressão que a cidade está passando é de desleixo, né, é de descuidado. E se uma cidade descuida dos seus, qual é a atenção que ela vai ter com o visitante? Então, nós deveríamos cuidar desse patrimônio, primeiro porque é a nossa casa, é a nossa cidade, é o nosso lugar. E depois, porque existe um potencial turístico muito grande, né? Agora, veja, as pessoas saem de Fortaleza para ir, por exemplo, para a França, né? Chega em Paris, tem aquelas pontes belíssimas, muito bem cuidadas, apesar de um fluxo muito grande de pessoas. Na Itália, Alfredo, em Firenze, as pontes construídas na época dos Médici, né? Grandes construções que datam aí do século XV, do século XIV, e tudo muito bem preservado, né? Existe um cuidado muito grande das pessoas, existe um cuidado muito grande do poder público, primeiro para que a vida do cidadão seja uma vida boa, e depois porque isso gera turismo, e turismo gera renda, turismo gera emprego para qualquer lugar. Então, nós saímos daqui para visitar esses lugares porque há uma preservação. São lugares em que as pessoas elas conseguem, através desses monumentos, né, que fazem parte da cultura material de um povo, conseguem atrair visitantes do mundo todo. Então, nós precisamos, enquanto fortalezenses, nós precisamos entender que se a nossa casa, nós precisamos exigir o cuidado com esses materiais e precisamos entender também que isso pode gerar renda para o nosso povo, isso pode gerar emprego para o nosso povo. Portanto, nós temos que cuidar melhor dessa cidade. Doutor Mourão, aí a gente vê investimento público, recursos públicos de um povo pobre, paupérrimo, miserável, que muitas vezes não tem como comer, não tem como se transportar, não tem como habitar. Isso aqui não é um tapa na cara do fortalezense que paga tanto imposto e a contrapartida do Estado, quando há, termina nesse tipo de cena? Só dá para enfrentar com ironia. Você é porque não sabe que eles estão colocando essa obra assim para poder ser consoante, conforme a música do Ednardo. Uma a uma se desmilinguindo. Na música Beira-Mar, não é? Sim. A Ponte Velha e a Nova duelando. E aí ele diz, cada uma se desmilinguindo. Aí está se desmilinguindo, está se acabando. Verdade. Tirando a ironia, eu acrescentaria 2 reflexões. A primeira é, qual é o papel do poder legislativo nesta terra? Para que é que servem
47 ou 46 deputados estaduais. Será que não tem uma alma dessas aí para, por exemplo, mostrar isso no plenário? Existem equipamentos na Assembleia para mostrar. Pessoal, eu não quero fazer nenhum discurso. Eu quero só mostrar essas imagens. E mostra. Peço aos colegas que se manifestem. E se fosse esta a única obra pública que estava assim, seria ótimo. O aquário, o famoso, que nunca aconteceu o aquário, é algo assim com muito mais dinheiro jogado a nada. E se os deputados, mesmo de oposição, como é que é a oposição? E não faz nada. É preciso o programa do Alfredo mostrar. Talvez amanhã haja discurso, está entendendo? Tem uns que querem serem tão galhardamente oposicionistas, vão visitar essas obras. Eu encontrei uma empacotadeira no supermercado, estou me lembrando do Chico César, né? Minha mãe é empacotadeira nas Casas Bahia. Pois bem. Ele está todo musical hoje. Mas é porque a música, ela traduz o espírito de um povo. Isso. O poeta é um sensível, é um radar social. Estou me lembrando da homenagem que foi prestada ontem ao nosso grande Evaldo Gouveia. Acadêmico da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Olhe bem. Estive presente, Mourão. Pronto, essa não é a única obra que está assim. O Poder Legislativo não faz nada. E tem um outro detalhe, eu disse que eram duas reflexões. A segunda é o seguinte: o governo do Estado e municipal só se preocupam a apoiar os programas turísticos privados. Aquela reforma que está sendo feita na Beira-Mar é para poder abrir ao privado. A tal roda gigante que você falou não é do município, para o meninozinho lá da Serrinha, lá do Bom Jardim vir dar uma rodada. Jamais, não. Jamais. Salvo no dia do McDonald's, né, para as crianças pobres. É o mesmo esquema. É a história do aquário que você paga 12, 15 euros para visitar em Portugal, que o mesmo valor seria em Fortaleza. Pronto. Qual é a criança que vai poder pagar R$60 da periferia para entrar no aquário? Para esses empreendimentos, existem as estradas feitas, o saneamento feito, tudo feito. O Fortal não falta nada. Inclusive segurança. Todo o poder público é colocado a serviço da iniciativa privada. Como esse negócio aí é coisa de povo, é o meninozinho lá do Janguruçu que vem com um violãozinho para cantar para sua namorada, vendo o mar quebrando, não é? Pôr do sol. Pôr do sol, etc e tal. Fumar talvez até ser um baseado, dizem. Mas bem, isso não presta não, é para acabar. Agora, se fosse um negócio do trade, eles chamam trade turístico. Trade turístico, né? Em que não se habla nem espanhol, é só inglês, ou até alemão, ou até holandês. E quando não tem nenhum turista desses outros cantos aqui? Manda derrubar, ou manda acabar. A Praça do Ferreira é outra estampa do descaso, do abandono. Do descaso, do abandono, a Praça Zé de Alencar. Fortaleza toda, porque o negócio, o turista chega aqui, aí eles levam para uma praia desértica, paradisíaca, aí o cara volta, toma banho em Fortaleza e vai embora. Então o resto é para o povo e para o povo é chibata. E os nossos dignos representantes são 42 vereadores, 46 deputados estaduais. Não tem um para dizer e mostrar isso aí. O Alfredo empresta o vídeo, vem aqui, peçam que ele empresta. Está na internet, galera. Então, melhor ainda. Manda um assessor desse que tu tens aí, um desses Aspone, separa aí, prepara tudinho que eu vou falar hoje. Mas não tem oposição, só tem situação lamentável. Vamos a um pequeno intervalo. Quando voltarmos, vamos tratar de um assunto periclitante. Bolsonaro e sua diplomacia de bodegueiro. Eu acho um marchante, você lembra do marchante, o açougueiro, né? Aguarda aí, voltamos já.
Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Está esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Olá, estamos de volta e agora tire as crianças da sala porque eu vou colocar Bolsonaro no ar. E quando ele abre a boca, você sabe, é besteira que nem a gente pode publicar. Confira aí mais uma fala translocada de um presidente que esqueceu de tomar o remédio. Veja aí. É fascista, ele xenófobo. Agora eu vejo imbecis. Olha a França, que coisa linda. Uma seleção multirracial. Vamos botar 10 milhões aqui de venezuelanos, o pessoal do norte da África. Vamos botar 10 milhões aqui dentro. Vai ser campeão, quem sabe? Em 2022, 2026. Que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma política completamente diferente. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Já me falaram que era no plenário, um cara gritou, um pedaço gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, eu estou da Suécia, vai dirigir para esse lixo aqui. Quem é pior? Se é o Bolsonaro e a plateia dele, porque a plateia dele também é um horror. Né? Assim, grosseiramente, o presidente falou mal dos nossos vizinhos e irmãos sul-americanos, os venezuelanos, falou mal da população africana, que eventualmente vai para a Europa e não vem para o Brasil. Africano só veio para o Brasil na condição de escravo. Depois ele pulou esse cenário aqui. Né? Um canto que tem um presidente como esse aí, realmente preconceituoso, não dá para frequentar. Ademais, disse o que é que um sueco vem fazer no Ceará, no Brasil, nesse lixo aqui. Depois ele disse que a Amazônia não é nossa. É porque, não sei se está aqui no vídeo que eu me distraí, mas ele disse em alto e bom tom que também a Amazônia... Você pensa que a Amazônia é da gente? A Amazônia não é nossa. Ele esqueceu de tomar o remédio, talvez nem remédio, mas o cure. Talvez, depois eu vou perguntar ao Mourão, uma camisa de força talvez fosse o mais recomendável. Carla Michele, o que é que a gente pode comentar de uma fala tão louca como essa? Alfredo, eu acho que o presidente da República, ele fala para a galera dele. Eu acho que tem aí
cerca de 20% do eleitorado, inclusive pelas pesquisas recentes que têm sido divulgadas pela imprensa em relação à avaliação do presidente da República, há cerca de 20% do eleitorado, que é exatamente o eleitorado que acredita nisso que ele fala, que está muito satisfeito, né, que se sente representado por essas palavras. Mas a gente tem que pensar do ponto de vista, inclusive, das relações internacionais. Né? Um presidente que tem cometido incidentes diplomáticos muito sérios. Ninguém vive mais isolado, né? Nós temos uma economia global, o Brasil depende de outros países, inclusive para que possa restabelecer a sua atividade econômica, a sua atividade produtiva. Então, é necessário que o presidente da República ele tenha muita atenção com essas coisas, talvez aí uma assessoria mais adequada. Né? Eu lembro de presidentes estadunidenses que cometiam gafes também, não tão graves, porque eu acredito que o presidente brasileiro seja imbatível em relação a isso, né? Mas o Reagan, por exemplo, que cometia gafes enormes, né? Inclusive causando também incidentes sérios para o governo, e a assessoria teve muito cuidado, assim, muita atenção, por exemplo, não permitindo que fizesse esse tipo de exposição, não falando ao vivo para nenhuma televisão. O presidente adora fazer isso, né? Está toda manhã lá fazendo as suas piadinhas insanas para a imprensa brasileira. Então, talvez uma assessoria mais dedicada, mais cuidadosa, para tentar, pelo menos nesse período em que ele permanece à frente do governo, não causar tantos problemas para o país. O que o presidente fez na semana passada, em relação, essa semana mesmo, né, em relação aos comentários ofensivos, gratuitos, né, com relação ao presidente da França, né, e a sua esposa, é algo que nunca havia acontecido. Não me lembro de nenhum episódio dessa natureza em canto nenhum do mundo. Né, para o comentário. Ainda mente, tira a postagem do ar, disse que não disse, culpa terceiros pelo fato, não assume nem o que faz. O governo, de uma maneira geral, tem se posicionado dessa forma, né? O presidente, são os seus senhores feudais, porque é um governo organizado a partir da lógica de feudos. Eles agem dessa forma, né? Dizem uma série de insanidades e depois, através de práticas extremamente escusas, tentam negar aquilo que fizeram e disseram. Então, acredito que é necessário, nesse momento, que haja uma assessoria, né? Alguém que consiga conter esse presidente, pelo menos durante esse período que ele ficar à frente da presidência da República, porque o dano é enorme para o país. Né? A imagem do Brasil no mundo todo extremamente desgastada. Nós somos alvos de críticas, nós somos alvos de sátiras, de brincadeiras, de deboches, porque nós temos um presidente da República que não consegue entender, né, que o Brasil ganhou uma posição de destaque que foi conquistada ao longo de alguns governos, né, de um governo que conseguiu a estabilidade econômica, depois um governo que conseguiu projetar o país no cenário internacional, garantindo qualidade de vida para as suas pessoas. Então, nós tivemos aí governos que ajudaram na construção desse país e agora está tudo se desmontando de uma maneira muito rápida. Então, é necessário entender, ninguém vive numa ilha, né, nós temos uma economia que é global e esse tipo de pronunciamento do presidente da República nos coloca numa situação extremamente complicada. Bom, pedi aí para deixar o número do WhatsApp para quem quiser dar uma contribuição para o programa, mandar denúncias, informações, criticar, sugerir, enfim, o que queira, por favor, dar esta contribuição. Doutor Mourão, o senhor psiquiatra, há um remédio que a gente cure loucura ou pelo menos mate a língua, não deixe a língua ficar tão fluente, deixe ela mais adormecida, vai dizer besteira no invés de instante, de hora em hora, pelo menos? Existe um estudioso francês, por coincidência, Patrick Lemoine, que selecionou uns 20 líderes franceses e mundiais. Ele começa, por exemplo, pela análise psicológica do De Gaulle. Sim. E ele diz uma coisa. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz: o De Gaulle incorporou um mito francês à sua personalidade. Então, ele virava grande por conta de achar que ele defendia uma grande potência, que era a França. E por aí ele saiu pregando isso, e ele acabou, ele próprio, acreditando no que ele estava dizendo. O Fernando Pessoa, nosso grande poeta português, ele diz que o fingidor finge tanto a dor, finge tanto a dor, que ele acaba acreditando na dor porque de veras sente. Ora,
O que o Bolsonaro tem feito é um discurso para ele, para ver se, em repetindo, ele próprio se convence. Mas porque ele quer esse... alcançar, ele quer só convencer a si e a claque dele, porque todo dia ele perde aliados. Vamos lembrar, ele perdeu o Dória em São Paulo, que era aliado, puxa-saco dele, babão. Na perdeu eleição, aquele né? Kim Kitaguiri, não, perdeu agora. Kitaguiri, deputado federal, era do Movimento Brasil Livre. Quer ver o Até Satanás, deputado- não quer ver mais Bolsonaro. Até Perdeu. o deputado pornô, né? É o pornô, Alexandre Frota, né? Ele está perdendo os aliados dele. As pessoas hoje olham para Bolsonaro e medem até a associação. Pois é, mas de qualquer forma, ele é o tal do presidente, que, por exemplo, uma das coisas que ele incorpora é achar que, porque é presidente, é dono do Brasil. O dono do Brasil é a Constituição, que ele jurou respeitar. E não está respeitando, ele está atacando o chute no pau da barraca o quanto pode. Então, há uma grave ruptura da norma. Eu acho que o Brasil é extremamente tolerante, é um país extraordinário. Como é que, tendo um presidente desse jeito, ainda não explodiu tudo? Por menos disso, aqueles países, Irã, Iraque, Síria, Afeganistão... Por menos disso, a Argentina já tinha derrubado o presidente, o Chile já tinha derrubado, e a França tinha manifestações nas ruas tocando fogo em carro. Pois é, né? E aqui nós estamos numa... Eu não digo que é passividade, é numa serenidade. E eu penso que as tais das zelites, como dizia o Lula, né, com Z, zelites, ela vai se bancar porque foi ela que patrocinou o Bolsonaro. Sim. O PSDB, os tucanos, deixaram o seu candidato, Alckmin, que de alguma forma era um homem que tinha já Pelo menos vivência, equilíbrio. vivência administrativa. O cara foi Abandonaram três vezes. Deixaram o cadáver no sol. 3 vezes governador do maior estado do país, foi deixado de lado porque eles patrocinaram e avalizaram a essa aventura. Não foi por falta de advertência. Em seu programa mesmo, quantas vezes a gente diz, cuidado, esse homem não dá certo, esse homem não vai dar certo. Agora, vai ter que começar já o meia-culpa. Sim, não dá para claro. continuar defendendo. Claro, essa nem nem culpa vocês... Dória está fazendo, o deputado pornô fez, o Marcelo Madureira e outros bestões que não enxergaram o óbvio. Pois é, e ainda continua existindo amigos nossos que continuam defendendo o indefensável. Vamos ter respeito ao Brasil. O Brasil nos fez sobre a égide dessa doidice aí, não. Bom, Antônio Carlos... E olhe para um psiquiatra dizer doidice... Precisa ser doido mesmo. Precisa sim. Olha, o presidente disse ontem, nesse vídeo que não está completo, disse o seguinte, que, com relação à crise da Amazônia, ele disse o seguinte, chamou o Brasil de lixo e afirmou que não há uma só pessoa que tem um mínimo de cultura capaz de dizer que a Amazônia é nossa. Não é mais nossa. Isso aí são expressões do presidente da República. Ele disse mais. Para a gente ter um time competitivo na seleção brasileira, fazer como a França, cheio de haitiano, né? É uma miscigenação, né? Permitir uma negativa, uma menção negativa. Ele fez uma menção negativa aos haitianos, que estão hoje presentes na seleção francesa que chegou. Não são nem haitianos, são africanos. Mas vai ver que ele acha que o Haiti é na África. Né? Talvez. Bom, e diz o seguinte, aí elogiou os asiáticos, notadamente os japoneses, dizendo que nunca viu um japonês pedindo esmola. Né? O que é talvez um ledo engano, mas ainda assim é porque ele conhece poucos japoneses, né? E não sabe que eles também têm uma cultura de proteção à terceira idade, garante a aposentadoria, coisa que ele está destruindo agora. Por falar nisso, Antônio Carlos, vou me entramelar aqui um outro assunto,
Bolsonaro não, Tasso Gereissati, relator da Previdência no Senado Federal, conseguiu uma façanha. O projeto saiu desidratado da Câmara dos Deputados, não mais de 1 trilhão, mas 800 e tantos bilhões, né, de sangria no bolso do trabalhador. E Tasso Gereissati conseguiu recuperar isso para 1 trilhão de novo, metendo a mão no seu bolso, otário. Né? E agora fala em chegar a 1 trilhão e 300 bilhões, metendo a mão no bolso dos estados, nas diversas unidades federativas. Mas que, em última instância, vai parar no seu bolso. A atenção que o Bolsonaro diz da terceira idade de um japonês que não pede esmola é aquele que não passa fome, que tem onde morar, que tem o que comer, que tem remédio, que tem cultura. Certamente não são os pais da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. Os avós da dona Michele Bolsonaro, que são indigentes sociais. Com a palavra, o meu mestre. O Tasso Gereissati apareceu nessa relatoria assim com uma nova versão. Um homem ponderado, um homem analítico. Vamos ouvir, vamos ponderar, vamos conversar, vamos dialogar. Um novo Tasso eu vi agora. Tá? Agora, o mesmo Tasso sem sensibilidade social, sem programa social, sem pensar nas pessoas mais humildes, a mesma megera de sempre, me permitam o termo forte. Agora, com uma nova roupagem. E, Alfredo, eu quero dizer uma coisa a você e aos telespectadores. Eu desconfio tanto desses números que apresentam aí, porque sobe bilhões e desce bilhões numa velocidade estrelar. Eu não sei de onde saem esses cálculos, eu nunca vi a demonstração desses cálculos, ninguém nunca viu. Olha, gente, eu não sei se nós estamos diante de verdadeiros números, tenho dúvida. Bom, tem uma questão, é que vão tributar também as entidades assistencialistas, que antes não eram tributadas. Essas a Pai da Vida, as casas de saúde, Santa Casas de Misericórdia, enfim, essas também serão sobretaxadas. Não há uma inversão, Mourão, da lógica das coisas? Parece óbvio, ele dá por um lado, tira pelo outro, não é? Quem não sabe aqui em Fortaleza, no Ceará, o serviço que presta a Santa Casa de Misericórdia a toda uma população que é uma população carente, indigente, não tendo onde morrer, vai para a Santa Casa. Quem não conhece, por exemplo, o Lar Torres de Melo, que é o único amparo objetivo aqui em Fortaleza para as pessoas idosas também carentes. Pois bem, essa reforma do nosso senador cearense, eu estou dizendo nós porque cearense, mas jamais votaria nele, justamente por causa disso, ninguém pode entregar a macaco o controle das bananas. E essa reforma da Previdência, ela é qualquer coisa de dantesca. Entregou-se a um senador que é um empresário, um homem nitidamente das finanças, né, da grana, para fazer a reforma que vai cuidar da aposentadoria da empregada da casa dele, do vigia, do zelador, funcionário do Iguatemi. do funcionário. Então, que reforma vai sair? Você está se assustando com o quê? Ele está defendendo que o funcionário do Iguatemi trabalha até os seus 70 anos de idade, coisa que ele não vai empregar, porque você não vai encontrar nenhum funcionário do Iguatemi, salvo algum protegido, que tenha essa idade de 70 anos. Então, a gente tem que assumir as cores das coisas, né? Cadê a representatividade dos trabalhadores? Se isso tem a ver com a Previdência, tem a ver com outra faixa de população, com outros representantes. Então, nós temos 3 senadores no Ceará. Um é o doutor Tasso, é o relator, é o papel mais importante. A gente sabe como ele vai agir. O outro é o
ex-governador Cid Gomes. A gente tem uma ideia como é. Atualmente ele é de oposição, mas na hora de juntar as coisas, de que lado ele vai ficar. E esse novato, senador Eduardo Girão, Sim. que apareceu, empresário também é a mesma apareceu tão bonzinho, ele era tão bonzinho, e ele foi ficando malzinho. E hoje ele é um dos líderes do governo Bolsonaro. Curioso, né? Como é que a gente toma o mandato de quem não está representando a gente como a gente acha que queria? Caçando. É complicado, né, professor Mourão? Porque, assim, essa lógica da representatividade, no Brasil é muito difícil que um trabalhador vote no trabalhador, né? O trabalhador vota no seu patrão. Em relação à reforma previdenciária, houve uma campanha sistemática. Vai mudar alguma coisa, como ele... Ele se acha incapaz. Então, como é que ele vai votar no incapaz igual a ele? Uma pessoa que não vai... porque ele pensa assim, Alfredo, um lascado igual a mim. Né? Primeiro, que se conseguir chegar lá, não sabe de nada. Ele se acha incapaz, ele acha que o igual a ele também vai ser incapaz. E que se conseguir chegar lá, vai também se utilizar das mesmas práticas, né? Para ter algum benefício pessoal. Não tem naquele Senado nenhum longe senador que se iguale em experiência, conhecimento e compromisso como o senador Paulo Paim, representante do Rio Grande do Sul. Por que não é ele o presidente dessa comissão? Porque o presidente da República é Jair Bolsonaro, que foi eleito por setores empresariais e extremamente interessados numa flexibilização ainda maior das relações de trabalho, na reforma previdenciária. Vai permanecer calada, porque só tem puxa-saco. Ninguém tem coragem de questionar a conduta do senhor Gereissati. Mas, Alfredo, em relação à imprensa, a imprensa tomou um partido. Basta acompanhar os principais telejornais, que fica muito claro qual é o partido da imprensa. A imprensa também está preocupada com essa reforma previdenciária, porque existem grandes empresários que se beneficiam dessa reforma previdenciária. E a população foi sendo convencida disso. A imprensa conseguiu fazer um recorte, assim, tipo aquele negócio da Encontro das Águas, né, do Amazonas, que não mistura. Isto é, a Previdência, nós estamos a favor. Agora, o governo Bolsonaro, não. Como é que pode? Corrigir aqui uma colocação. No que tange o comportamento em outras ações de Estado, eu não sei. Mas, nesse caso em particular da Previdência, Cid Gomes deu entrada em 50 destaques na medida que foi aprovada pela Câmara, e vai tentar provocar discussão no Senado, o que retardaria a pretensão homologatória de Tasso Gereissati, que o Tasso Gereissati quer colocar dentro de um caixão e bater os pregos para garantir que você não vai sair de dentro. Né? Lhe enterrar de 7 palmos abaixo do solo, virar de cabeça para baixo. Você não sai de dentro do buraco, mas a motivação é a oposição. Cid Gomes está aí a dificultar o relacionamento, a facilidade da aprovação dessa matéria, que é tão negativa. Tony Carlos, como é que você vê isso? É estranho, Alfredo. Os jovens, e nós dessa idade aqui, dessa nossa faixa de idade, deveríamos todos estar muito preocupados. Olha, eu não me incluo nessas faixas que você está falando. Não, a Carla é nossa rainha. Ela aceita o que eu disser. Ela é muito condescendente. O que eu queria dizer ao telespectador é o seguinte, que o pensamento socializante, ele não é só de uma casta, de uma espécie, de uma coisa seccionada, não é? Nós devemos pensar, por exemplo, eu como pai, eu tenho os meus filhos que estão aí no mundo trabalhando e estão, graças a Deus, estão muito bem, mas eu tenho que pensar no futuro deles e no futuro dos meus netos, não é? Não é só em mim, a minha situação está resolvida. O senhor Bolsonaro, eu falo mal dele o quanto posso, eu já estou processando, todo o Ceará sabe, o Brasil sabe que eu tenho uma ação criminal contra ele que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, mas ele não pode fazer nada contra mim.
Mas a minha situação individual e particular, telespectadores, pouco interessa. Eu quero saber como é que vai ser a vida dos meus contemporâneos daqui a mais 20, 30 anos, que não terão mais aposentadoria, não terão mais previdência social, estarão jogados à miséria plena, como ocorre no Chile atualmente. Bom, nós vamos ao pequeno intervalo. Quando voltarmos, mais confusão aqui na telinha. Fachin reabre alegações finais para caso de Lula, no caso do Instituto Lula, né, que já estava em vias de alegações finais, vai retornar, dando oportunidade a ele se manifestar sobre as delações, objeto também de anulatória já existida no âmbito do STF. Pois bem, vamos tratar disso já e você vai ficar pasmado com o que você vai ver. Aguarda aí, é no Minuto Só. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Olá, entendimento do STF pode mudar a forma das tratativas do julgamento de vários processos que já foram objeto de exame, inclusive em segundo grau. Foi constatado uma irregularidade num processo de Aldemir Bendini, que dirigiu Petrobras, Banco Central e tal, era uma figurinha carimbada no executivo brasileiro. E foi descoberto que não foi dada a oportunidade a ele a falar, quando da delação ele se pronuncia sem conhecer o que é que os delatores disseram acerca dele, o que é um absurdo, é rasgar o Código de Processo Penal. Senhor Sérgio Moro, doutora Gabriela Hart, criaram uma escola junto com esses malandros lá de Curitiba, criaram uma escola que é a da degradação legislativa, constitucional, legal, né? E agora
estão sendo obrigados a rever seus atos. Foi assim no caso Bendini, que abriu uma nova leitura, uma nova jurisprudência. E ontem, o ministro Edson Fachin, que foi voto vencido na dita Câmara, atendeu a concessão de uma liminar impetrada pelos advogados do Lula, no caso do, como é o nome? Instituto Lula, e fez retroagir fases, autorizando o Lula a se manifestar no teor das delações que até então eram desconhecidas pelo presidente, que ele não pôde fazer a defesa. Você furtar de um acusado a possibilidade de fazer a defesa, isso é um crime. Antônio Carlos, você que é advogado, como você interpreta isso? Nós não ultrajamos o Código de Processo Penal em nome de uma caça às bruxas. Os juízes se tornaram justiceiros em nome da justiça, desrespeitaram tudo. Eu acho que o Moro esqueceu até das lições de Carnelutti a respeito do processo, que o processo é uma sequência de atos que começa com uma petição inicial, normalmente termina numa sentença, e aí vão os recursos, etc. O Moro esqueceu isso. O que é que ocorreu, Alfredo, numa palavra assim mais didática, né? O delator falava, delatava, dizia o que queria, e o acusado nas delações teve o mesmo prazo para falar sem conhecer a delação. Como é que eu me defendo de algo de que eu fui acusado sem conhecer a acusação, Alfredo? Como é que isso pode ocorrer? Né? Uma coisa tão óbvia. De repente, o Supremo tocou-se, e até para se redimir, porque a imagem do STF não está boa diante da sociedade, por causa dessa politização que está havendo nessa questão, desde o impeachment da Dilma Rousseff. Ô, Alfredo, você quer que eu lhe lembre uma coisa? Até hoje, o Supremo Tribunal Federal não disse se Dilma cometeu ou não cometeu o crime de responsabilidade. Ela foi apiada do poder. Por que é difícil responder isso? Sim. Porque todo mundo sabe que ela não cometeu o crime. Pois é, mas o Supremo não se pronunciou. Responder isso. O golpe foi político, óbvio que foi político. Pois bem, então o Supremo agora está tentando se redimir e aí, digamos assim, descobriu a pólvora, descobriu que as pessoas não tiveram o seu legítimo, puro e sagrado direito de defesa contemplado e está anulando, já anulou a sentença do Moro, no caso que você se referiu, e o processo retroage, vai lá para o início, para que os acusados tenham o sagrado direito de se defender, mas conhecendo aquilo de que foi acusado. Como os processos se baseiam em delações, o fato de você não conhecer a delação, o teor da delação, fragiliza muito a defesa de quem quer que seja, em qualquer circunstância. A pessoa lhe disse que você era feio, você não pode se defender. Ele disse que você é ladrão, você também não pode se defender, porque você não sabe o que a pessoa disse. Agora vai ter oportunidade de fazer comentários sobre essas manifestações. E nesse momento vai caber, inusitadamente, perícia, auditagem, conferência, vai permitir a ampla defesa, porque de outra maneira não há ampla defesa. Quem me acusa, eu desconheço o que a pessoa me acusa, isso aí nós vivemos numa época chamada a Santa Inquisição, promovida pela Igreja Católica, que tinha certeza que você era pecador, e a única coisa que se discutia ali era a forma da pena. Quanto mais severa a pena e a purgação fosse, maior exemplo nós daríamos de perseguição, e o clero fez isso despudoradamente. Doutora Carla Michele, está parecida a Santa Inquisição? Alfredo, eu acredito que em relação à Operação Lava Jato é algo extremamente sério, porque ela ganhou uma legitimidade muito grande na sociedade, né? As pessoas passaram a defender a Lava Jato como se ela realmente fosse a grande responsável por essa limpeza.
O brasileiro, de uma maneira geral, extremamente cansado aí dessa situação de corrupção em relação à administração pública, encontrou na Lava Jato aí talvez a salvação da pátria. E agora, claramente, com essas conversas divulgadas pelo Intercept, se percebe o quanto houve um movimento orquestrado, né, no sentido de perseguir, porque foi de fato uma perseguição, né, que perdura. Né? Você veja agora esse processo envolvendo as contas de campanha do Haddad, isso aí vem exatamente no sentido de eliminar qualquer possibilidade de se construir uma oposição nesse país. Então, de fato, é um movimento orquestrado, né? Nós temos várias provas incontestes de que houve, sim, um processo viciado. Então, cabe ao Supremo agora tentar recuperar um pouco disso para que não fique no brasileiro esse sentimento de que pode acontecer com qualquer brasileiro, e isso é o mais importante. Né? Nós temos aí o Lula preso num processo que eu acho que foi recorde, né? O professor Antônio Carlos aqui pode me corrigir se eu estiver errada, né? Mas eu acho que nunca nós tivemos um processo no Brasil tão célere, né? Um tempo recorde, sem permitir essa... É igual o julgamento de Sócrates, né? Sócrates disse assim, não adianta eu falar nada, não adianta me defender, porque independente do que eu diga, eu vou ser condenado de qualquer jeito. Então, nós não podemos mais, né, numa sociedade racional, numa sociedade democrática, numa sociedade que pretende construir um espírito republicano, permitir esse tipo de coisa, de utilização da justiça. Aí eu não diria como justiceiro buscando a justiça, né? Eu diria o interesse particular prevalecendo sobre o interesse público para colocar alguém no poder e manter esse indivíduo no poder, já que o grande propósito da operação hoje é acabar com qualquer oposição viável para esse país. Eu vou querer que coloquem um videozinho de uma fala do Lula numa entrevista ao jornal El País, jornal espanhol, em que ele coloca a posição dele diante desses escândalos que ele diz ser vítima. Vamos ver. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delanhol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência. Bom, tá aí. Você viu, Lula, a manifestação dele, a manifestação do indignado. Não vou dizer que ele, no conjunto da obra, não tenha responsabilidade, corresponsabilidade, não vou dizer isso, nem vou aqui dar um atestado de inocência para o Lula, mas não trata-se disso. Mourão, eu queria que fosse sucinto, que o tempo conspira contra. Tudo o que vem acontecendo nesses últimos tempos provam a hipótese que nós trabalhávamos. Qual é? A justiça foi instrumentalizada, a justiça foi usada como uma ferramenta política. Isto é, o grande objetivo de penalizar o Lula, prendê-lo, etc. e tal, não foi estabelecer justiça ou alguma atitude contra um ladrão, etc. e tal, não. O grande objetivo foi o objetivo político, tirá-lo da luta sucessória, porque ele ia ganhar, tudo indicava. Agora, o STF, dentro desta onda, e já faz tempo, ele deixou de ser uma instância constitucional, os problemas chegam dentro da Constituição, o que é que isso significa? Para ser um órgão político. E como a coisa ainda está indefinida,
tem um dia que a gente escuta a notícia no casco, outro dia a gente escuta a notícia na ferradura. Um dia o Lula solta, outro dia ele vai preso, outro dia ele vai solto, outro dia ele vai preso. Não é que eles tenham essa noção de que a justiça é complicada, não. É porque virou um órgão político lastimável. Bom, nós vamos encerrando o programa por aqui. Você vai ficar com a caricatura de Silval Einstein, que mostra Bolsonaro brincando no videogame enquanto o mundo pega fogo e o Brasil, notadamente a Amazônia. Cara que não tem noção. E agradecer aqui aos queridos amigos Antônio Carlos Fernandes, a professora Carla Michele Quaresma e meu dileto amigo Mourão Cavalcante. Você de casa, muito obrigado pela audiência e amanhã tem mais. Tem mais um detalhe. Às 2 da tarde tem aí o Minuto com Alfredo Marques, às 4 da tarde e às 6 da noite. É peia!